Alguma dúvida para hoje, Lucas? A espessura das linhas das layers, tá. Você pode usar, então, isso daí foi algo que eu não lembro se eu configurei, deixa eu ver se eu configurei primeiro para não entrar em contradição com a informação que eu vou passar para ti. Mas caso eu não tenha configurado, a gente vai adotar medidas similares ao elétrico, tá? Só um instante. Vamos ver o que está no enunciado aqui da... Eu vou colocar a tela aqui, para que a gente possa conferir juntos. Bom, vamos ver aqui o enunciado. Vamos ver o que está escrito aqui ó, nas anotações de aula, né? Que aqui no final do slide das anotações de aula tem ali algumas instruções de projeto, do projeto hidráulico. E também, né, o que nós temos que fazer. Aqui, ó, só sugerir quais são as layers que se deve incluir, né, de fato não coloquei as medidas. Vamos ver se aqui no final dos slides tem alguma sugestão, tá? Às vezes é bom rever o material, tá? Nem sempre, eu não lembro de tudo que eu consigo colocar. Bom, então aqui nos dados de projeto, não tem informado, tá? Então a sugestão que eu dou é a seguinte. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Lembrando que as layers que tem que constar no projeto de hidráulico, né? Ou seja, das tubulações de água. É a layer da alimentação predial, ou seja, eu vou separar uma layer só para identificar o sistema de alimentação predial, layer do sistema de água quente e a layer do sistema de água fria, tá? Você pode fazer os três com o mesmo tamanho, não vamos botar um tamanho muito grande para que a leitura para que o traçado das válvulas, por exemplo, ele não fique tão grosso, tá? E para não distorcer muito a representação das válvulas na plotagem. Vocês podem usar no máximo até 0,30 de espessura, tá? A configuração ali do AutoCAD. Se eu não me engano, a unidade do traçado é milímetros, tá? Bom dia. Alguma dúvida para hoje?
Caso tenham mais dúvidas, é só me notificar aqui no chat. Agora a mãozinha voltou, né, do Teams, o Teams voltou à configuração normal, de fato era um bug, como estava informado ali nos fóruns da Microsoft, e que nós tivemos na terça-feira, né, por isso que a configuração estava um pouquinho diferente. Felizmente a gente conseguiu dar aula, eu tive colega que estava usando o Teams e não conseguiu. Então, vocês podem levantar a mãozinha também para me notificar. A dúvida do Francesco aqui, né, se pode fazer a impressão do traçado do hidráulico colorido. Sim, pode, na verdade você pode fazer de todo o projeto, tá? Até por esse motivo que muitas vezes eu sugiro não usar cores claras nas layers, para dar essa opção para as pessoas. Ou porque às vezes a pessoa esquece de configurar, né, ou para o monochrome. Aí ela já tem uma prevenção quando ela usa as layers de cor escura. O ruim é quando você usa tela preta. Tá? Até um dos motivos que são dois motivos que eu gosto de usar a tela mais clara no AutoCAD, né? Não sei se vocês já observaram, mas eu uso a tela cinza. Por quê? Primeiro motivo é porque quando eu faço a aula projetando o CAD na tela, fica mais claro para as pessoas, para os espectadores verem e compreenderem o desenho. O segundo é por conta da impressão, da plotagem do projeto. Pode falar. Então, eu perguntei porque justamente eu não estava usando aquele padrão do linha contínua para água fria e tracejada para água quente, porque em alguns casos ali, quando eu fui fazer detalhamento, eu precisei usar tracejada para fazer projeção. Então, o padrão que eu criei foi linha vermelha, água quente, linha azul, água fria. E daí eu vou colocar isso na legenda, mas as duas linhas são contínuas. Daí eu só queria saber se estava tudo Sim. bem com isso. Então, uma coisa uma forma de você separar, né, os traçados das tubulações é você mudar a espessura das layers e manter a linha contínua. Entendi. Não, mas eu É, acabei mantendo a mesma e daí só botei a cor diferente mesmo. Daí é só porque, como lá na instrução tava tipo linha contínua na água fria e tracejada na água quente, daí eu só queria saber se do jeito que eu tava fazendo não tinha nenhum problema. assim, ó, o mais comum é ser o tracejado na água fria, tá? Mesmo que não tenha uma norma específica para simbologia, o que eu sempre adoto como recomendação? Sempre usar a simbologia mais recorrente, que a gente vê na maioria dos projetos, tá? Que é o que eu faço com o elétrico, por exemplo. Né? No elétrico, normalmente a tomada é representada pelo triângulozinho. Tem manual, tem gente que não representa pelo triângulo, que usa um símbolo de circunferência, por exemplo. Né? O manual, acho que da Pirelli, dos cabeamentos da Pirelli, ele usavam algo assim no projeto. Só que eu acho ruim, porque a circunferência normalmente é o interruptor. Né? É mais comum também ser para o interruptor. E lá ele usa o interruptor como um S, que é bem pouco usual. Né? Então, no caso da tubulação de água quente e de água fria, eu vejo a representação da mesma forma, né? Tentar usar o tracejado de preferência, mas se achar melhor não usar, né? Identifica isso bem definido na legenda. No caso, como são duas linhas contínuas, o que eu faria na tua situação? Eu mudaria as espessuras da layer, eu colocaria espessuras diferentes para diferenciar uma tubulação da outra, porque mesmo que tenha cores diferentes, apesar do traçado ser o mesmo, fica melhor identificado, digamos assim, se você diferenciar as espessuras das linhas, tá? Aí na hora de fazer essa diferenciação só tem que tomar um cuidado, porque você não pode pegar uma layer
muito fina, porque se você utilizar uma layer muito fina, você não vai dar destaque para o hidráulico, né, que é o principal desse projeto, em relação às demais partes do projeto. Por exemplo, a parede ela tem uma espessura de linha bem grossa, né? Então você não pode. O ideal seria pegar uma espessura seria utilizar uma espessura de linha no mínimo que seja metade da espessura da parede. Entre metade da espessura da parede e a própria espessura da parede seria uma boa medida para se adotar na layer do projeto complementar, de modo a dar destaque para esse projeto. Tá? No caso da nossa parede do arquitetônico, ela está com 0,6. Então, 0,3 no mínimo para hidráulica seria bom. Tá? Então, eu fiz esse esqueminha de cor e daí posso ajustar essa questão da espessura aí. Uma outra coisa que eu queria saber é com relação ao madeiramento do telhado. Eu posso eliminar ele para fazer a representação dos cortes? Pode. Aí Porque você vai atrapalhar apaga, muito. aí pode apagar a layer ou fazer aquela estratégia que a gente fez na última aula, né, quando a gente aplicou o Change Space no isométrico. Você copia a planta e você elimina as informações que você quer eliminar sem perder a informação do arquitetônico original, tá? Sim, sim. Eu tô fazendo isso. Eu deixei separado Eu fiz um retângulo, coloquei todos os desenhos arquitetônicos separadinho, intactos lá do lado, porque se precisar de alguma informação tá ali. Uhum. Daí. É só porque eu vou precisar remover a madeiramento do telhado para fazer o detalhamento das conexões do barrelete, da caixa d'água e do boiler. E daí. É por isso mesmo. Uhum. Outra coisa. Eu posso compartilhar aqui a minha tela para mostrar mais ou menos como é que tá Sim, ficando só essa questão. deixa eu autorizar aqui. Já pode compartilhar a tela. Tá vendo tá vendo a minha tela? Uhum. Tá. Aqui, ó. Eu fiz a conexão e aí o boiler ficou na frente da caixa d'água. Porque daí eu Sim. fiz aquele esquema de alimento o boiler, daí desce e vai para a placa de aquecimento e depois sobe de volta pro boiler. Então ele tem que ter um nível específico para poder caber esse negócio aqui abaixo, aqui no telhado. Sim, Então, do painel, né, porque do senão eu preciso de aquecedor. bombeamento. E aí eu tentei Uhum. evitar o bombeamento. Daí aqui ficou, por exemplo, uma coisa na frente da outra. Então aqui nesse corte eu vou conseguir colocar um do lado do outro, só que daí eu vou precisar eliminar esse madeiramento, porque senão vai ficar muito feio para representar. Uhum. E no caso tu não separou, né? Tem gente que separa normalmente o madeiramento, mas no caso tu não separou, aí a sugestão é seguir aquela sugestão de copiar, né, todo o arquitetônico, e aí você elimina a informação que você não vai utilizar. Sim, sim. Eu não deixei os desenhos arquitetônicos separadinho aqui do lado. Uhum. Daí qualquer coisa eu tenho eles ali. Tá. Daí o negócio que me fez escolher também não usar o tracejado na água quente foi porque a representação começa aqui da planta. Eu utilizei o tracejado para mostrar o que está em projeção. Então aqui quando eu faço a planta do barrelete, eu coloquei as paredes da casa em projeção para mim poder ter uma ideia de onde fica cada ambiente. Olha, E eu não acho uma boa sugestão, mas eu entendi o que você quer fazer. Não é comum fazer isso, tá? O melhor é todo projeto a gente é mais uma questão de convenção, tá? Eu não sei dizer o porquê, mas eu acho que faz todo sentido que a gente nunca representa as paredes em linha tracejada.
tá? Então, eu não acho uma boa sugestão essa sua estratégia, tá? O que você poderia fazer se você quer diminuir o destaque das paredes é você. Existem duas opções, tá? Uma é deixar a layer transparente, a layer da parede trancada e transparente, e com Sim, linha mas é que cheia. eu tentei usar isso no elétrico, só que ele não altera na impressão, ele altera só na visualização do model. Estranho. Eu Ou vou se dar uma deve ser olhada para então nesse impressão. comando aí. Até foi bom tu ter comentado isso. Eu vou dar mais uma olhada sobre a transparência da layer. Vou até anotar aqui. Mas então, se isso não funcionar, né? Se essa questão da transparência da layer ela não está funcionando, aí uma outra opção é você diminuir a espessura da layer também. Tá, Aí, no entendi. caso, mantém o 0,30, né? Que é o sugerido para a parede, tá? Que aí você vai conseguir um destaque bom do complementar, Tá. Então, tá? não, eu até não teria colocado essa projeção das paredes de baixo, mas aí eu preferi colocar por causa que aqui no banheiro os tubos as colunas de distribuição de água fria e quente, elas descem nessa parede aqui, ela não é uma das paredes laterais, então, Uhum. que nem aqui na cozinha que eu consegui descer aqui. Então, para me mostrar que tá descendo na parede, eu achei melhor representar a parede que tá embaixo, assim, para ficar mais claro. E aí a questão da projeção, por exemplo, eu usei aqui, ó, quando a tubulação tá passando embaixo do boiler, eu coloquei em projeção, ou quando eu fui posicionar as duas placas de aquecimento aqui, como elas estão em cima do telhado, e tem uma tubulação aqui passando no barrilete embaixo, daí eu usei essa questão das tracejadas para poder deixar isso claro. Então eu acabei perdendo aquele padrão de tracejada na água quente, mas aí tô botando Entendi. cor e aí fica destacando bem. Vai ficar bem confuso mesmo, né? Mas eu acho que no caso dos painéis aquecedores, você pode manter. Tá bem confuso porque acontece que o painel ele vai ser uma projeção. No caso dos painéis mantém, que aí vai ser a mesma. A gente vai aplicar a mesma ideia que a gente aplica no basculante da janela. Então, nesse caso, mantém para a planta baixa. Agora, o tracejado das paredes, assim, eu acho que nesse caso não deve manter, mas por convenção do uso da planta baixa, tá? Entendi. Não, eu acho que faz mais sentido porque, na verdade, em termos de teoria de corte, você aplica o corte na planta baixa, né? E o local onde o plano de corte passa é justamente o local onde você representa as paredes da planta. Então, nesse caso, não faz, como essa parte as paredes da planta elas são tocadas de fato pelo plano de corte, nesse caso não faz sentido você representar a parede da planta baixa tracejada, mesmo que você vá utilizar esse dado num projeto complementar, tá? Sim, sim. Eu tô pensando aqui, de repente eu elimino essa questão das paredes, porque aqui é a planta da locação com o barrilete, então, Não, tipo, as se eu quiser paredes mostrar. sim, as paredes tem que eliminar, mas o caso ali dos aquecedores, nos aquecedores pode manter, porque aí você está aplicando a mesma ideia que você aplica na representação da janela basculante no corte de uma planta baixa, Sim, sim. tá? É, Porque e é, você representa a projeção, você não representa a parte que de fato ela está sendo visualizada naquele corte. sim. E agora eu pensei, eu tava falando ali que eu tinha colocado pra poder mostrar que tava descendo na parede, mas eu posso usar a planta pra verificar isso também, a planta baixa mesmo, que aí nela as layers de parede estão contínuas, porque ela é a planta baixa, e os tubos de queda, os tubos de coluna de distribuição vão estar aqui. Então, Isso. vai dar pra entender daí, não precisa. Não, em termos de compreensão, não vai ter problema.
o que... mas aí, no caso, a sua ideia não é manter a água quente com linha contínua. Isso. Sim, não vai ter problema, mesmo que tu mantenha, mesmo que a planta baixa esteja com linha contínua, não vai ter problema por conta da separação das espessuras de linha das layers. Beleza. E Tá? aí, a questão do corte geral, eu tenho um corte de cada ambiente, mas agora falando do corte geral, como a ideia dele é fazer o detalhamento do barrilete, eu tava pensando em passar, eu passei um aqui, que ele tá na frente do boiler e da caixa d'água, então ele tá passando mais ou menos por aqui. E aí o outro que vai estar no outro sentido, eu vou passar bem no meio dos dois para poder representar a posição dos dois elementos em corte, assim, para mostrar que tem uma distância entre eles e tal. Daí seria isso, esse corte mais geral da casa. No corte transversal, aí, deixa eu ver. Tá, a posição do boiler e da caixa d'água, sim, é o que você descreveu. Mas aí, no caso a tua ideia é representar também os aquecedores no corte transversal? Então, eu poderia, mas Eu não não sei. acho uma boa ideia, Eu não. acho que não precisa, porque, sei lá, se eu estiver olhando, por exemplo, se eu cortar aqui no meio e estiver olhando para lá, para os aquecedores, eles até poderiam aparecer em projeção e tal, mas vai ficar muito poluído. Como já tá Sim. nesse corte aqui na planta, eu acho que não precisa. Uhum. Mas aí só queria saber mesmo essa questão de, tipo, eu passo então o corte aqui no meio dos dois reservatórios, porque daí representa os dois aqui, a posição deles certinho, é isso? Uhum. É que o corte, na verdade, ele está um pouco mais à direita, né, da planta baixa. E aí, no caso, é como se tu tem ainda o dado da linha de corte do arquitetônico, Nessa aqui, acho que tem na é planta de só baixo, ligar a talvez. layer. Deixa eu ver se eu tenho na planta de baixo ainda. Hum, acho que. Não, acabei eliminando, tá só no arquitetônico. Então, ela Vamos dar uma ficou. olhadinha no arquitetônico só para... Ela Ah, ficou um tá pouco aí, ó, o diferente a corte posição. A. Ele está um pouco mais à direita. Eu vou... no caso, ele não teria a representação da planta baixa por essa posição aqui, da caixa d'água por essa posição aqui, tá? Mas aí eu posso virar ele pro outro lado. Até pode, mas deixa eu ver aqui. Nesse caso é só posicionar a caixa d'água. Não teria problema não precisa fazer nenhuma outra alteração, tá? Porque, na verdade, você vai representar um elemento que está à frente do corte, Sim. tá? Então, não tem tanto problema de você alterar o corte nesse caso, tá? Sim. Então, outra coisa que eu queria saber, esse corte geral, ele precisa mostrar a casa embaixo aqui? Porque se a ideia dele é detalhar, mostrar o barrilete, não sei se tem essa necessidade. Porque acaba que ele não vai passar necessariamente de um jeito que mostra as colunas de distribuição, então não sei se vale a pena representar tudo que está aqui embaixo também. Tudo que está aqui embaixo, que você diz, é a tubulação descendo. Porque, por exemplo, esse que eu passei primeiro, ele. Deixa eu ver. Ele estaria olhando para essa parede aqui. Eu não sei se eu representaria isso aqui, porque está além da parede, mas talvez.
Aí, Mas, volta ali para o arquitetônico, vamos ver o corte. Nesse caso, não, tá? Porque tá vendo que a linha ela tá passando bem no meio? sim. Não, nesse caso, realmente fica muito poluído, não vale a pena fazer isso. E aí você vai representar a tubulação descendo pelas paredes naquele corte separado Sim. e que você faz a representação da descida da tubulação na vista em corte separado, tá? Beleza. Então eu posso, nesse corte geral, mostrar só a cobertura, então. Porque é o Isso. que eu preciso mostrar. Tá, Uhum. beleza. Aí É, uma coisa que é importante que ainda não representou, mas no corte lateral isso tem que constar, pelo menos no transversal, aliás. É a representação do alimentador, ah, tá? sim. Ele provavelmente vai aparecer nesse aqui, ó. Eu só não É, coloquei ele aqui ainda, porque se tá. vê aqui nessa imagem, ele vem pela lateral. Sim. Só não Aí coloquei no você vai desenho. ter que representar no corte que fica mais fácil de ver, Sim. tá? E aí, ali no caso, eu acabei reposicionando os dois cortes. Eu não sei se, de repente, é interessante mostrar isso na minha planta, porque mudou a posição deles em relação ao arquitetônico. Que agora esse aqui, para estar mostrando os dois reservatórios, ele está passando mais aqui embaixo. E o outro, para estar mostrando os dois reservatórios, vai estar passando mais para o canto de cá. Vai estar olhando para lá agora, não para cá. Então, acho que vale a pena talvez colocar essa simbologia na planta baixa para mostrar o que está acontecendo. Uhum. E daí. Ah, tá. Uma outra questão. Eu não preciso cotar o isométrico, né? O isométrico precisa cotar as alturas. Mas o corte não é suficiente para mostrar isso? Ah, deixa Que eu o ver como corte, é que tá no corte ali. no corte, eu botei o corte de planta de Ah, cada ambiente. as medidas da planta baixa, sim. Agora, só dá um zoom aqui no corte do banheiro, no vertical. Isso. Tá todo cotadinho, né? Com esse dado seria o suficiente para leitura? Seria, tá? Mas o isométrico a gente acaba cotando porque sempre se pede para cotar, tá? Mas em termos de leitura, sim, seria suficiente. Então, eu vou pedir para te cotar as alturas das válvulas no isométrico e das saídas. Tá, eu posso tentar representar então aquele símbolo, aquela simbologia de nível nesses casos. Isso. Tá, O isométrico tu cota normalmente com nível, né? Em alguns casos dá para cotar com altura, mas no caso do teu desenho, me parece melhor utilizar a simbologia do nível, tá? Pela posição dos textos. sim, tá. E aí, eu acho que a última coisa seria a questão das escalas. Eu tô. Fui fazer a simbologia, ela ficou um pouco pequena, daí depois eu fui ajustar as escalas. Eu tava pensando em fazer os cortes de planta de cada ambiente, não para 25, porque daí fica Tá. melhor para Isso. executar. Uhum. Eu esqueci de informar, eu vou até colocar isso no enunciado, essa observação. Normalmente, quando nós temos cômodos pequenos em edificações, né, é o caso da cozinha e do banheiro, cômodos com menos de 7 metros quadrados de medida, e nós vamos representar esses cômodos de forma isolada, o ideal é utilizar as escalas 1:10 e 1:25, tá? Aí vocês podem utilizar qualquer uma das duas. Beleza. Então eu tava vendo aqui para mim ajustar na folha, eu vou usar a 1:25 na planta e no corte, que eu acho que são os desenhos que são os mais importantes de deixar maior para poder ajudar na execução, né? Que fica tudo muito claro com as cotas e tal. E nesses três ambientes. E daí o isométrico eu vou botar, acho que não para 50 mesmo, porque não consigo fazer ele caber aqui com uma escala maior. Então, Ou você pode criar uma nova prancha, tá? Se quiser entregar o trabalho com duas folhas, não tem problema. boa, eu prefiro.
porque daí fica mais claro. Eu preferia mesmo colocar todos os cortes e plantas dos ambientes e o isométrico não para 25, porque daí fica bem bom para executar mesmo, fica bem clara a Uhum. informação. Então eu acho que é isso, por enquanto. Então, tá bom. Parar de compartilhar aqui. Peraí. Obrigado, senhor. Nada. Gente, eu vou fazer aquela alteração, né, da escala. Isso aí é um dado que é importante a gente colocar. Colocar essa informação da escala. Gente, mais alguma dúvida? Então, tá bom.
Gente, mais alguma dúvida? Tá bom. Qualquer coisa é só chamar. Essa água barulhenta.
Gente, mais alguma pergunta? Então, tá bom. Ainda não, porque vai ter depois, né? A gente sempre dá aquela conferidinha final. Lembrando que semana que vem a nossa última aula para conferir e para tirar dúvidas a respeito do projeto hidráulico é a nossa aula de terça-feira, que é o dia da entrega do projeto, né? A entrega do projeto está programada para o dia 4 de maio. E para quem já tiver terminado, já pode começar a assistir as aulas de desenho de esgoto que já estão disponíveis ali no canal do YouTube e também no nosso na nossa página do Moodle.
Ah, igualmente.
Bom, gente, por hoje era isso e até a próxima aula.